O rei Nabucodonosor ficou impressionado com a interpretação do sonho da estátua que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias. Ele foi instruído acerca da parte que desempenharia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que o seu domínio passaria a outro reino e assim sucessivamente até o reino de Cristo. Mas essa impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e desejo de exaltação. A prosperidade que acompanhou seu reinado encheu seu coração de orgulho e presunção. Com o desejo de consolidar e fortalecer seu reino, que Nabucodonosor decidiu construir uma enorme estátua, exigindo a adoração de todos, sob pena de morte. É esse episódio que estudaremos agora. Uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra seus filhos. Um bom estudo para você. O tema que nós vamos hoje aprender é um tema muito interessante. Chegamos ao capítulo 3 de Daniel e nós vamos estudar o tema Prova de Fogo. De fato, literalmente, esta foi a prova que os jovens Misael, Azarias e Ananias enfrentaram. Eles foram parar numa fornalha de fogo ardente por sua fidelidade a Deus. E esse é o tema que agora vamos estudar. Abra sua Bíblia em Daniel. Ao longo destas semanas temos aprendido mais a respeito desse profeta e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 3. Esse capítulo descreve uma história surpreendente dos dias de Daniel que tem o seu paralelo nos dias atuais, conforme o livro de Apocalipse. Então nós vamos hoje estudar Daniel em paralelo com o Apocalipse. Iremos fazer isso várias vezes, porque é assim que devemos estudar a Bíblia, compreendendo passo a passo. No capítulo 2, que nós terminamos semana passada, nós terminamos com o rei Nabucodonosor, admirado com uma estátua que ele havia sonhado. E Daniel interpretou o sonho para ele e disse que Babilônia era representada pela cabeça de ouro, os peitos e braços de prata representavam a Medo-Pérsia, o quadril de bronze a Grécia, as pernas de ferro Roma e os pés em parte de ferro e em parte de barro representavam os reinos divididos da Europa. E 10 tribos bárbaras minaram o Império Romano e finalmente foi instituída a moderna Europa. Enquanto Nabucodonosor pensava nessa estátua, a princípio ele louvou ao Deus do céu pela revelação extraordinária que Daniel lhe dera. E ele ficou impressionado pelo fato de Deus estar no controle das coisas. Mas Nabucodonosor era um tremendo construtor. E você sabe que ele foi responsável pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Ele foi o responsável pela construção desses jardins. E chegou o dado momento que, ao pensar na grande Babilônia que ele havia construído, Nabucodonosor começou a crescer em seu coração o orgulho. E as coisas voltaram à estaca zero novamente em relação a esse rei. Um detalhe interessante, olha o que ele diz no capítulo 2, versos 46 e 47. Vamos voltar ao capítulo 2, 46 e 47.
Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Deus, ou perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aqui terminou a fala de Nabucodonosor. Ele terminou louvando a Deus, porque Deus revelou o mistério que ele sonhara e esquecera. Mas pensando na grande Babilônia que ele havia construído, e segundo a interpretação do capítulo 2, ele representava a cabeça de ouro. Olha o que acontece agora no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Você percebe o que fez o rei? Ele sonhara com uma estátua e apenas a cabeça era de ouro. E Daniel disse: o teu império vai passar. Virá um reino inferior ao teu, mas você vai passar. E alguns anos depois, o que ele faz? Uma estátua, mas de que material? Toda de ouro. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o meu reino não passa. Babilônia jamais passará. Babilônia será eterna. E qual era a altura dessa estátua? Essa estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Biblicamente, a expressão côvado é a distância de um homem da ponta do cotovelo até o final do braço. Normalmente 45 centímetros. Às vezes um côvado pode significar 45 centímetros, às vezes alguns falam em 50 centímetros. Vamos pensar em 50 centímetros para ficar mais fácil a conta? Qual era a altura da estátua então? 30 metros de altura. E sabe o que representa 30 metros de altura? Aproximadamente um edifício de 10 andares. Um edifício de 10 andares era mais ou menos a altura dessa estátua, e ela tinha 3 metros de largura, porque eram 6 côvados, e toda de ouro. E ele erigiu essa estátua lá na planície de Dura. Qual foi o objetivo de se erigir essa estátua? Olha o versículo 2 aí. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar. Quem ele mandou ajuntar? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele chamou todos os políticos do seu reino, todos os líderes do seu reino, para que eles viessem à consagração da imagem, para que eles viessem ali adorar aquela imagem. E ao adorarem a imagem, eles estariam mais uma vez se submetendo à autoridade de Babilônia. E ali mais uma vez dando votos de sua obediência, de sua fidelidade. Pois bem, diz-nos a palavra de Deus, antes porém, Aparecida. O que são sátrapas? Sátrapas era um tipo de governador que havia na época. Algumas regiões territoriais de Babilônia estavam divididas em províncias ou satrapias. E quem coordenava essas regiões eram sátrapas. Então eram pequenas porções de terra e ali havia um administrador nessa porção. Então eram sátrapas que cuidavam de satrapias, pequenas regiões de governos. Pois bem, então se ajuntaram todos esses ali para a consagração da imagem e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor
tinha levantado. Olha o que diz então o texto sagrado no versículo 3 e 4, ou 4 e 5. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a todos vós, outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Você percebe que Babilônia era um povo pagão, adoravam vários deuses, e agora eles estariam adorando mais uma estátua de ouro. Isto é, à luz da Bíblia, idolatria. A palavra de Deus condena no próprio mandamento, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. E o mandamento seguinte diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. A Bíblia condena claramente quem confecciona imagens de escultura e adora essas imagens. Esse é o pecado da idolatria. E Nabucodonosor chamou todos para adorarem essa imagem. Em que momento? Quando todos os instrumentos fossem tocados. Todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que representava a Babilônia como a nação que não passaria. Quando os instrumentos foram tocados, aquela vasta multidão na planície de Dura se prostrou, mas 3 jovens não se prostraram: Ananias, Misael e Azarias. 3, por que não 4? Aonde estava Daniel? Por certo, Daniel estava em alguma viagem a interesses do reino, porque ele não estava em Babilônia nessa ocasião, porque senão ele estaria entre os 3 ali. Ele não aparece aqui na história, no capítulo 3, aparece apenas os seus amigos. E Ananias, Misael e Azarias, eles ficaram em pé enquanto a multidão se prostrou, devotando sua adoração àquela estátua. Eles disseram: não, nós aprendemos na Bíblia de que a idolatria é pecado. Nós não podemos nos curvar ante outros deuses. Nós só podemos adorar ao Deus verdadeiro. Mas havia uma ameaça para quem não se curvasse. Havia um decreto de morte. O rei havia advertido: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Qualquer que não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. Eu queria que você entendesse o quadro completo dessa cena. Primeiro, você tem um soberano poderoso, Nabucodonosor. Você tem agora uma imagem falsa, porque esta imagem de ouro, ela não representa a imagem verdadeira, que tinha 4 metais. Um outro ponto, uma adoração forçada. Ninguém estava ali por livre e espontânea vontade. Eles morreriam se não adorassem. A união da igreja com o Estado. Por quê? Porque o rei que detinha o poder civil une agora esse poder civil ao poder religioso, ao querer que as pessoas adorem uma imagem que ele construiu. Então você tem aqui a união da igreja com o Estado. E finalmente, um último ponto: pena de morte para quem não adorasse essa estátua. Penha? Pastor, hoje nos nossos tempos, a gente vê muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem, quando a gente fala sobre a idolatria, eles falam que eles não idolatram as imagens, eles apenas pedem a intercessão da imagem. Isso também, aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia, seria uma
seria prostrar diante de uma imagem, pedindo para que ela interceda por eles? Se eu me prostro diante de uma imagem de alguém para pedir intercessão, eu estou crendo de que esse alguém que a imagem representa tem a habilidade para interceder por mim, certo? Só que a palavra de Deus nos ensina, em Eclesiastes 9, 5 e 6, que as pessoas que já morreram, elas não podem se comunicar com quem está vivo. Elas não sabem de coisa alguma. Então, pedir um morto para interceder pelo vivo não faz sentido algum. E a Bíblia faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta: acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Não consultará o seu povo ao seu Deus? Então a Bíblia não aprova isso. Nós não podemos venerar nenhuma imagem, nem esculpir imagem para adorá-las. Primeiro, porque nós não podemos criar um objeto para receber a nossa veneração, porque só Deus é digno de adoração. Segundo, esse ser, essa pessoa a quem o objeto representa, maiormente são pessoas que estão mortas. E quem morre não pode fazer nada por quem está vivo. Sim, minha amiga? Pastor, a imagem de Cristo, de braços abertos no rio, ela é errada também? É errado o homem ter construído a imagem de Cristo? Existem muitas pessoas que também fazem a imagem do Cristo. Se eu tenho uma pintura de um Cristo para lembrar alguma coisa, apenas para ilustrar, como a gente usa aqui no programa, para ensinar uma criança os primeiros passos da religião, eu não tenho problema em ter essa imagem pintada. O problema é ter uma imagem e adorar essa imagem. É essa relação que se estabelece em de confiar nesse objeto, quer seja de ouro, pedra, barro, madeira, de que esse objeto vai me ajudar de alguma forma. Então o mandamento é claro: não farás para ti imagens de escultura. Então há uma linha muito tênue entre usar uma representação e querer se devotar a essa imagem. E nós temos que cuidar com isso, certo? Um outro detalhe da história. Aqui nós temos um quadro de 5 pontos. E eu queria convidar você então e perguntar: isso poderia acontecer novamente? Esses 5 pontos que eu acabei de mostrar? Ou foi somente há 2.500 anos atrás? A história, pastor, nos ensina que vai acontecer. E eu queria falar para vocês de um paralelo entre Daniel e Apocalipse. E ao fazer um paralelo entre Daniel e Apocalipse, nós vamos descobrir de que existe uma referência no Apocalipse a esse evento de Daniel. No capítulo 13 de Apocalipse, os elementos do capítulo 13 são uma cópia do capítulo 3. Nós iremos perceber isso dos versículos 11 ao verso 18. Eu fiz aqui uma pequena relação para que vocês entendessem. No capítulo 3, versículo 1 de Daniel, surge um soberano poderoso. No capítulo 13, verso 11, lá está esse soberano poderoso. No capítulo 3, verso 2, uma imagem falsa erguida. Em Apocalipse 13 também, uma imagem falsa será levantada. Também essa imagem buscará uma adoração. E no capítulo 13, verso 15, diz de que as pessoas da terra serão obrigadas a adorar essa imagem. E aqui também há uma igreja unida ao Estado, porque o poder civil será imposto para levar as pessoas a adorar essa falsa imagem, e haverá uma pena de morte. Em Daniel 3, verso 6, quem não adorasse a imagem morreria. Em Apocalipse 13, 15, quem não adorar a imagem que a besta levantará, também será morto. A princípio não poderá comprar e nem vender, e finalmente será digno de morte. Então a história do capítulo 3 de Daniel, ela se reproduz no capítulo 3 de Apocalipse. E se Daniel está no passado, Apocalipse 13 está no futuro. E a cena voltará a acontecer. Jesus vai impedir que as circunstâncias ruins te afetem. Ele fará um milagre,
porque Ele é o Deus dos milagres. Agora, uma coisa precisa acontecer. Eu preciso ter a mesma firmeza que esses jovens tiveram. Se o nosso Deus quiser livrar, disseram para o rei, Ele vai nos livrar. Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser, sabe o que isso significa? A oração do Senhor. Faça a tua vontade e não a minha. Isso é cristianismo. É colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. E quando eu escolho ser cristão e pautar a minha vida por esse livro, é impossível querer fazer a minha própria vontade. A vontade de Deus deve imperar, mesmo diante das provas. E agora, diante dessa linda história, qual será a postura que nós vamos assumir frente aos desafios da vida? Quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo e entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou, escolho Jesus.